Opa, fecha o canal do PC para nós. Como eu disse, é uma passagem muito conhecida, nós já ouvimos muitas mensagens, nós cantamos sobre essa passagem. Né? Quem nunca cantou como Naamã, eu quero ser limpo. Todos nós já ouvimos, ou pelo menos temos uma referência dessa passagem, desse texto na nossa memória. Naamã, ele vai, é um capítulo ali de Segunda Reis, um capítulo pequeno, uma história resumida, mas que nos ensina muitas coisas. Com certeza você já ouviu mensagens falando sobre a cura, sobre mergulhar 7 vezes, principalmente em campanhas, né? De 7 mergulhos, 7 batidas na porta da graça, alguma coisa assim. Alguém vai pregar sobre Naamã por causa da sua, talvez, incredulidade, da sua persistência, enfim. E eu creio que eu não vá muito longe daquilo que você já tenha ouvido. Porém, entretanto, todavia, a palavra ela vai se renovar todos os dias, ela é nova todas as manhãs. Já parou para pensar que nós passamos aqui o ano inteiro ouvindo mensagens do mesmo livro e alguns de nós estamos aqui, como eu, já há alguns anos, vamos falar sobre idade nessa noite, mas já estamos aqui há alguns anos e a palavra ela sempre se renova, ela sempre traz algo novo para nós. Na verdade, eu tenho uma teoria que não é que a palavra não, ela se renova, mas não é simplesmente que ela se renove, mas é que nós envelhecemos. Nós nos esquecemos daquilo que ouvimos. Então, muitas vezes Deus, através da sua palavra e pelo seu espírito, acaba nos fazendo lembrar várias vezes daquilo que ele disse. É interessante que quando nós paramos para pensar que Deus, ele nos faz lembrar de algo, é justamente esse o motivo. Não porque Deus tenha esquecido daquilo que nos prometeu, ou que Deus tenha prometido algo no calor da emoção. Deus não é emocional como nós. Deus, ele promete, ele não esquece. Porém, nós precisamos continuamente nos lembrar daquilo que Deus fez e daquilo que Ele pode e quer fazer através de nós. Por isso, ouvir sobre Naamã, por mais que você já tenha ouvido ou pregado sobre ele, até mesmo cantado sobre ele, ainda é válido, porque Naamã vai nos ensinar algumas coisas nessa noite. E também, além de Naamã, nós temos ali alguns outros personagens que fazem parte da história e que você já pode ter ouvido algumas mensagens específicas sobre esses personagens. E um dos personagens principais, talvez ali o que dá o start à história, o capítulo começa falando sobre Naamã, capítulo 5, mas entra uma personagem que torna-se protagonista na história. Uma menina que ela foi levada como escrava, como serva para a casa de Naamã, e ali na casa de Naamã ela está trabalhando, servindo ao seu senhor, à sua senhora, e então a lepra, Naamã ele tem uma doença, lepra, e essa doença a menina tem conhecimento dessa doença e ela vai um dia dizer: olha, se Naamã estivesse lá na minha terra, lá tem um profeta que com certeza iria curá-lo. E eu não vou entrar muito na personagem da menina, mas eu queria que você apenas lembrasse de algumas questões que envolvem essa menina. Ela é uma escrava. Nós vamos ver ali na descrição do texto que ela era uma manceba, né? Algumas traduções dizem isso, uma serva, uma manceba, uma menina muito nova, provavelmente uma adolescente, uma jovem, e ela vai levada não a convite, mas ela é levada à força a servir na casa do homem que derrotou o seu povo, que escravizou o seu povo. E essa menina, mesmo nessa situação de serva, de escrava, ela tinha todos os motivos do mundo para ser alguém revoltado, para ser alguém que não queria, não desejasse o bem para Naamã, que não tivesse qualquer senso de cuidado, de carinho, de atenção por aquele que foi o causador da sua escravidão. Essa menina vai nos falar daquelas pessoas que, mesmo passando por momentos de dificuldade, mesmo tendo todos os motivos para não sorrir, para não vir à igreja, ao culto, à célula, mesmo não tendo nenhum motivo para orar, para falar com Deus, são pessoas que ainda continuam fazendo isso. Pessoas que não estão envolvidas e dominadas pela situação, pela circunstância, pelo cenário que estão vivendo. Pessoas que têm a capacidade de controlar e dominar as suas emoções. Essa menina nos ensina isso. Ela tinha, e se a palavra nos dissesse que ela era uma pessoa amargurada, que ela era uma pessoa azeda, mal amada, que ela desejasse a morte de Naamã, é possível que eu e você também diríamos, ela tem razão.
afinal de contas ele a sequestrou, afinal de contas ele a levou como escravo para sua casa. Mas o que nós encontramos nessa menina é uma menina que, apesar de estar presa fisicamente, sendo escravizada, sendo uma empregada na casa daquele que escravizou o seu povo, ainda assim as suas emoções são dominadas por ela e não pela circunstância que ela está vivendo. E nós, quantas vezes também não somos como essa menina, mas somos aqueles que são levados pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelo nosso senso de vingança. Afinal de contas, eu fui maltratado, eu fui desrespeitado, eu fui traído, eu isso, eu aquilo, então eu tenho direito de exercer a ira, de exercer a revolta, a falta de perdão, porque afinal de contas eu tenho direito. Essa menina tinha todos os direitos da face da terra, do mundo, toda a justificativa para ser alguém amargurada. Mas ela decide fazer diferente. E me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto, ali na sequência, no verso 2 em diante, ela vai dizer assim: olha, eu gostaria que o meu senhor, que o meu patrão, fosse lá na minha terra, porque ele seria curado. Ela não apenas vai trazer uma informação dizendo: olha, lá na minha terra tem um profeta. Mas ela deixa claro no texto que ela gostaria, ela desejava o bem àquele que ela poderia ter toda a razão do mundo para desejar o mal. E, gente, muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos na igreja, nós estamos aqui, não é? E cantamos, levantamos as mãos, choramos, enfim, e o coração está amargurado, nós estamos entristecidos, nós estamos passando por lutas, por dificuldades, e é exatamente assim que o Senhor espera nos encontrar. A palavra vai dizer que se você se mostrar frouxo no dia da tribulação, que você é uma pessoa fraca. É isso que a palavra diz. Pequena é a tua fé. Meus queridos, não vamos tapar o sol com a peneira, mas todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Depende aí, o que vai diferenciar são os graus de dificuldade que cada um de nós enfrentamos. Mas se nós nos reunirmos aqui para lamentar as nossas lutas, para chorar as nossas mágoas, vai ser só lamento. Se lá na tua célula a galera se reunir, na hora do estudo ficar aquela lamentação de Jeremias, né? A lamentação do meu trabalho, do meu marido, da minha esposa, daquilo que eu pensei que ia e não foi. Meu Deus do céu, a gente vai se abraçar e chorar. Porque eu tenho lutas, você tem lutas. Aquela menina tinha todos os motivos, todo o cenário dizia para ela ser alguém totalmente desinteressada pelo bem-estar de Naamã. Mas ela dominava as suas emoções. E nós precisamos dominar as nossas emoções. Porque no momento da ira, no momento do sangue mais quente, daquela explosão de hormônios dentro de nós, nós tomamos decisões, nós falamos, nós agimos, nós nos comportamos de modo que depois, muitas vezes, é quase que irremediável. Mas aquela menina não, ela tem domínio sobre as suas emoções. E ela deixa de ser uma escrava. Ela deixa de ser uma pessoa que poderia ter todos os motivos do mundo para ser frustrada e passa a ser uma mensageira. Passa a ser uma pregadora. Lá no cativeiro, lá onde ela está inserida, ela passou a ser uma pregadora. E será que nós, aonde nós estamos inseridos, nós conseguimos deixar de lado o meu direito, deixar de lado a minha vez de ficar ofendido e nos tornamos mensageiros? Naquele lugar onde ela poderia desejar: eu quero mais é que morra. Eu não sei você, eu posso ser sincero com você, talvez eu seja um desses. Eu quero mais é que se lasque. Me trouxe para cá, me prendeu, agora sou escravo aqui. Que Deus leve o mais rápido possível. É só eu, ore por mim, gente. Mas muitos de nós pensaríamos isso. Mas ela vai dizer: ah, se o meu Senhor estivesse lá na minha terra. Meus queridos, não estou dizendo para você ignorar as suas dores, os seus sofrimentos. Não, eles são reais. Eles existem aí. A amargura de alma, ela existe, ela nos consome, ela dói. Sentimentos como raiva, como desejo de vingança, como falta de perdão, permeiam os nossos corações todos os dias. A sensação de estar ofendido com fulano ou beltrano por isso ou por aquilo pode alcançar mais cedo ou mais tarde qualquer um de nós. Isso é inerente a um homem.
mas a decisão em permanecer cativo do sentimento é sua. A decisão em permanecer cativo das aflições, dos problemas, da opinião dos outros, do que pensam, dizem e falam sobre você, ao seu respeito, a decisão é sua. A primeira palavra que eu preguei nesse ano, aqui na campanha, foi sacode o pó. Para de ficar se enredando e se prendendo, porque fulano me olhou com a cara feia. Como diz o pessoal, e às vezes o fulano só olhou, a cara já é feia. Para de se ofender fácil. E outra, meu querido, para de se preocupar com a opinião de quem não te serve nada. Porque nós queremos agradar todo mundo, mas nem Cristo, com toda a sua glória, sabedoria e amor, fez isso. Muitos de nós estamos confundindo o evangelho, gente. Eu preciso procurar ter a paz com todo, é bíblico. Mas se eu não encontrei a paz, eu também não tenho que ficar lá me sujeitando. Honra a quem tem honra. Se você me honra, eu te honro. Se você não tem esse prazer, eu não tenho a obrigação de fazer isso também. Não estou dizendo em tratar mal, não estou dizendo em não ter comunhão, não estou dizendo em não ter relação ministerial, não estou dizendo nada disso. Porém, entretanto, todavia, há um limite bem estabelecido. Na minha casa, os que me querem bem. Do meu lado, aqueles que me querem bem. Aqueles que sonham junto comigo. É bíblico, gente. Aí você fica dando reverência, se curvando para quem te detesta, te odeia. Não, mas é porque eu sou crente. Mas a Bíblia não ensina isso, gente. Não é o tema da mensagem, mas receba que é de graça. Deus está falando, aleluia. Veja lá as virgens, as prudentes. Elas tinham azeite. Quando as loucas batem lá, nos dá azeite, por favor. Elas vão dar azeite delas? No final das contas, é cada um com seu azeite. Nossa, que evangelho é esse? Está lá na Bíblia, só para você ler. É que a gente, às vezes, pinta um evangelho, pinta uma coisa assim que, meu Deus. Meus queridos, nós temos que aprender a romper dependência emocional de quem não agrega nada em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Outro personagem que temos aí no texto é Eliseu. Eliseu, ele vai surgir na história um pouco antes, ele foi discípulo de Elias, grande profeta de Deus, recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. O seu último milagre na vida de Eliseu, não sei se você já leu isso, mas é muito interessante, que um soldado acaba ferido, morre, e ele é lançado na cova onde os ossos de Eliseu estão enterrados, e quando o soldado cai sobre os ossos de Eliseu, então ele volta a viver. Ainda depois de morto, a unção e o poder de Deus continuam operando sobre a vida de Eliseu. Eliseu, ele queimou tudo que tinha para seguir o chamado, para seguir a proposta que Deus havia lhe entregue. Eliseu nos fala daqueles que não retrocedem, que não ficam olhando no para-brisa todo o tempo, querendo voltar para trás. Muitos de nós ainda se pega pensando em voltar atrás porque não queimou os bois e as carroças, ainda não destruiu o porto seguro. Muitos de nós ainda nos pegamos, muitas vezes pensamos, ah não, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, eu vou viver para minha outra vida. Gente, nem para ser desviado a gente serve mais. Uma vez que você pisou nesse lugar, uma vez que você foi exposto à palavra de Deus, uma vez que o Espírito Santo tocou na tua vida, não tem mais volta. Você pode até insistir em deixar a igreja, em ir para o mundão, em fumar, beber, e não sei o que, e bababá, mas nunca mais você vai ter prazer e alegria lá. Isso é por experiência dos outros. A galera que eu conheço que sai e vai curtir a vida, todos eles, o discurso é o mesmo. Eu tenho um amigo muito íntimo, e ele falando, ele se afastou da igreja, era ministro de louvor, se afastou da igreja e tal. E outro dia a gente conversando, ele falou, cara, o que eu sinto mais falta é de estar lá. É de estar lá, mas não no sentido de ir ao culto, mas de estar sentindo a presença de Deus. E até a gente se encontrou esses dias, e aí ele está em uma outra situação na vida dele, mas do começo ao fim, nós passamos das 10 horas da manhã até as 22 horas da noite, cantando, louvando. Se você quiser desistir, você tem o livre-arbítrio, mas saiba que você jamais será feliz de novo. Dificilmente você vai sorrir de novo. Uma alegria verdadeira. Eliseu queimou tudo que tinha para seguir o chamado que Deus tinha para ele.
Chamado não quer dizer que não tenhamos problemas, não tenhamos dificuldades, não tenhamos gigantes, desafios. Sim, tem tudo isso, e é verdade, irmãos. Mas também tem alegria, mas também tem realizações, mas também tem a graça, também tem o Espírito, também tem coisas boas. Diga para quem está do seu lado aí, ó, tem coisas boas no ministério. Porque tem um povo que vem aqui e prega, parece estar sendo açoitado dia e noite, né? Lelê, lelê, Isaura, apanhando. Gente, tem sim seus momentos de desgaste, tem cansaço, mas também tem coisas boas. Sábado a gente estava lá em casa, eu, Gabriel, Maria, Michele. Aí, aquela coisa, um já meio com sono, querendo dormir lá pelas tantas da madrugada. Aí começamos a conversar sobre coisas aleatórias. E aí, não sei o que aconteceu a história. Vamos ver umas fotos antigas? Vamos ver umas fotos antigas. E aí começamos a ver umas fotos antigas, e a Maria umas fotos, tipo, nossa, do louvor, Gabriel, e um monte de gente que a gente via da igreja, aqui umas fotos de sei lá quando. A gente começou a ver aquelas fotos, já era 2 horas da manhã, a gente vendo foto antiga e falando, nossa, lembra disso, lembra daquilo. E aí eu falei com a Maria, falei, Maria, temos muitas dificuldades, mas também já vivemos muitas coisas boas. Oh, meus queridos, o ministério não é feito só de lamento, não. E pelo amor de Deus, para de pregar isso para os outros, porque daí você reclama que ninguém quer ser líder de célula. É claro, você parece um derrotado do começo ao fim da célula. Ninguém quer ser anfitrião, é claro, porque você, meu Deus do céu, é um anfitrião. Ah, a gente receber a célula, olha, é só porque é para o Senhor mesmo. Quem que vai ser o louco de entrar nisso, gente? Ah, vem trabalhando no diaconato. O diaconato parece que comeu maracujá azedo. Chega na porta, não dá nem paz. Tô brincando, gente, é um exemplo. É só uma ilustração. Meu Deus! Eliseu queimou tudo. Fez um maior churrasco. E vou viver o que Deus tem para mim. Nós temos a menina, que em vez de ser escrava se tornou uma pregadora. Nós temos um profeta que deixou tudo que podia simbolizar segurança, esperança de voltar, de retroceder e seguiu em frente. E nós temos Naamã. Naamã, ele era o chefe do exército da Síria. Naamã era um homem importante, bem colocado, respeitado. Naamã sabia que Naamã foi usado por Deus? Olha que coisa interessante. Lá no capítulo 1 nós vamos ler isso. Vamos ler lá, o capítulo 1 diz assim, Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Naamã era um homem usado por Deus. Naamã era um homem cheio de condecorações, patente alta, bigode grosso. Não pedia, mandava, chefe do exército. Fora de casa, um homem respeitado. As pessoas batiam continência para Naamã. Porém, dentro de casa, leproso. Perceba que Naamã, eu acabei de falar para você, para nós, que Naamã foi usado por Deus e ainda era leproso. Como é que pode isso? Como é que pode ainda estar lá no pecado e Deus usar? Como é que pode ainda ser fofoqueiro, intriguento e papapá e tanta coisa que a gente fala e continuar ainda sendo usado por Deus? Pode. Isso chama-se graça. Isso é misericórdia. Favor que a gente não merece. Porém, entretanto, todavia, o desejo de Deus não é que nós continuemos leprosos. A lepra era uma doença na época que não tinha cura. Então as pessoas elas eram excluídas da sociedade e ela vai trazer uma série de sintomas que eu não vou entrar no mérito da questão. O fato é que Naamã ele tinha muito fora de casa, mas dentro de casa, leproso. Ao ponto dos empregados saberem, ao ponto da criadagem comentar. E se a criadagem comenta, você acha que os outros não comentavam? Ou você acha que assunto de casa fica só dentro de casa? Fica nada, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabia, todo mundo comentava, mas todo mundo fingia não saber. Tem muita gente leprosa que acha que os outros não sabem, mas na verdade todo mundo sabe. Naamã, leproso, ele era comandante do exército, estimado e respeitado pelo rei, foi usado por Deus, mas leproso. Gente, o status de ter um microfone na mão, o status de ser líder de célula, líder de um departamento,
um músico, um cantor, um diácono, uma diaconisa, ministério infantil, seja lá qual for a tua atividade na igreja, não te dá imunidade à lepra. A lepra, um dos sintomas dela é a falta de sensibilidade. Sabia disso? Hoje a lepra ela é reconhecida como hanseníase. Um dos sintomas dela é que aquela área afetada, ela perde a sensibilidade. Talvez você está aí na igreja cantando, pregando, dançando, fazendo, rodando pirueta, fazendo tudo, mas ainda continua leproso. Porque perdeu a sensibilidade, perdeu o tato com o irmão, com a irmã, perdeu a sensibilidade com o corpo de Cristo, perdeu a sensibilidade com o que o outro está precisando. Primeiro eu, primeiro a minha vontade, primeiro o que eu preciso, depois o outro. Perdeu a sensibilidade. Para os outros é lindo e maravilhoso, está vestido de uma farda bonita, medalhas no peito, mas Deus conhece a sua situação. E alguém dentro da sua casa conhece a sua situação. Sabe quem é a pessoa que mais pode te validar ao ministério? É quem mora com você. Para mim você vai ser uma bênção. Para mim você vai ser uma pessoa incrível. E provavelmente você vai me tratar dessa forma também. Pela posição de pastor que eu ocupo hoje, as pessoas naturalmente nos tratam diferente. Pastor, você quer um copo d'água? Pastor, você está precisando de alguma coisa? Pastor, mas você me impressionar e me tratar bem é muito fácil. Agora quem pode validar você de verdade ao seu ministério é quem mora com você. É quem divide com você a realidade do dia a dia. Naamã, leproso, então ele vai ouvir a mensagem daquela menina. E ele vai então ao rei, vai dizer, olha rei, eu ouvi dizer que há um profeta que pode me curar dessa situação, pode me curar a minha situação, a minha doença de pele. E ele vai até aonde Eliseu está. Nós lemos ali. Ele vai chegar aonde Eliseu está com a sua comitiva. E ele vai trazer a Eliseu alguns presentes. Ele prepara um monte de tesouros, riquezas, ele traz a Eliseu. Quando ele chega a Eliseu, então Eliseu nem sai para receber Naamã. E ele fala para o menino, para o servo dele, vai lá e fala para Eliseu, para que ele volte, desça ao Jordão e se lave lá no Jordão por 7 vezes. Naamã fica doido, fica perturbado. Quem ele pensa que é para nem sequer me receber? Eu estava pensando que ele viria, falaria comigo, oraria ao seu Deus, colocaria as mãos sobre o lugar da lepra e eu seria curado. Agora ele me manda mergulhar lá no Jordão, lá em Abana, Farpar, tem rios muito melhores que aqui. Olha para quem está do seu lado, com todo amor e carinho, aleluias. Não faz cara de sonso, não, mas olha para ele com carinho e pergunta para ele assim, e aí, meu querido? Será que você não sofre da síndrome de Naamã? Podre, caindo nos pedaços, leproso, quebrado, capenga. Pode parar de falar agora. Já estou se agredindo ali verbalmente. Mas muitas vezes nós estamos assim, gente, com a síndrome de Naamã. Todo lascado. Chega na igreja, é aquela coisa. Cheguei. Leproso. Deus te conhece de longe. Tem horas que eu chego na igreja, eu cheguei na igreja. Deus sabe a lepra que eu escondo. Deus sabe aquilo que precisa ser tratado, mas eu não conto para ninguém. Deus sabe da minha fachada. Deus sabe do meu marketing, que é top. Mas Ele sabe da realidade. Naamã está todo leproso, gente. E está dizendo, não, eu não aceito. Ele tinha que vir lá falar comigo, colocar a mão sobre mim para eu ser curado. Você já viu o doente querer dar o prognóstico para o médico? Doutor, na verdade eu estou aqui porque eu estou doente, eu já sei o que eu tenho, é só para o senhor assinar a receita. É um monte de gente quebrada, um monte de gente leprosa, um monte de gente doente, querendo ensinar a Deus como fazer. Senhor, converte meu marido primeiro, depois eu vou para a igreja. Senhor, se o senhor fizer isso para mim, então eu vou fazer aquilo, hein? É o doente querendo falar para o médico como tratar.
Naamã, ele vai ter 3 frustrações. E essa é a mensagem de hoje. Naamã, ele vai se frustrar primeiro do jeito e a forma que ele foi tratado. Pessoas com síndrome de Naamã têm dificuldade com o tratamento. Ele precisa ser respeitado, aplaudido, ovacionado. Estenda o tapete vermelho porque chegou o grande rei. Por favor, Vossa Excelência, sente-se aqui. Olha como você canta. Olha como você prega, como você lidera. Olha como você é bom. A primeira frustração que Naamã tem é com a forma como ele é recebido. O cara nem sequer recebeu Naamã. Deus sabe tratar exatamente naquilo que fere o nosso coração. Se é orgulho, Deus vai te deixar ser bem trabalhado. Se é a tua estabilidade financeira, Deus vai deixar você ser processado aí. Eliseu não sai para receber Naamã, não é por nenhum motivo espiritual, gente. Eu já ouvi muitas mensagens, mas não é por um motivo espiritual, não. É porque se Eliseu tivesse contato com Naamã, ele ficaria impuro. Porque a lepra ele não podia ter contato com ninguém. Então, Eliseu nem sai para receber ele, mas aquilo ofende Eliseu. Como você me trata assim? Como você olha para mim desse jeito? Como que você passa na igreja e não me cumprimenta? Como que você orou por todo mundo e não orou por mim? Primeira frustração. Segunda frustração que Naamã vai ter é onde? Ele vai dizer, no Jordão? Na célula? Agora trilho do crescimento? Segunda e quarta? Na Ieque Costeira? Não temos a nona e a casa de Israel, que é muito melhor do que isso aqui? Aqui? Nesse ambiente? Aí Deus sabe que Deus é maravilhoso, gente. Deus tem um senso de humor maravilhoso. Você é todo complicado, nojentinho, não gosta de toque, de abraço, de que me rele. Aí Deus coloca na tua vida um discipulador que te abraça toda hora, que te beija toda hora. Você casa com alguém que é grudento. É Deus trabalhando. Aqui, com esse, é desse jeito mesmo. Aqui, em Israel. A terceira frustração que Naamã vai ter é através do Jordão. A cura que eu preciso vai ser através da palavra que o Michel está pregando. O milagre que eu espero vai vir à minha vida através da vida de fulano. Do pastor Patrício. Não está aqui, vamos falar de quem não veio. Que a gente gosta. Pastor Patrício. Oxe. Através dele. Através dela. Naamã chega todo pomposo. E Deus quebrou ele no meio. Como? Ele teria que, a forma, né? Aí ele não colocou as mãos, ele não orou, só mandou tomar banho. Tem vezes que ele precisa curar, tem que tomar banho, gente. Aleluia. Vai tomar banho, cara. Quando o teu marido chegar muito em casa, assim, endemoniado, fala, vai tomar banho. Aleluia. Mulher tá de TPM, vai tomar banho. Aleluia. Toma banho 7 vezes. Ele foi tratado no lugar do espaço físico. Ele foi tratado sobre o ponto de ser curado através do Rio Jordão. E o interessante é que, por coincidência, se você quer acreditar dessa forma, Rio Jordão significa Jordão, aquele que desce. E perceba que, pela leitura, nós vamos entender que Naamã ele não tinha o corpo todo leproso, ele tinha partes do seu corpo que eram leprosas. Porque a lepra ela começa em pequenas áreas e vai se alastrando. Tanto que ele diz assim, eu esperava que o homem de Deus orasse por mim e colocasse as mãos no lugar da enfermidade. Aí o homem de Deus diz para ele assim, agora você vai fazer o quê? Desce. E não vai só lavar, não. Tem que mergulhar. Desce, orgulhoso. Desce, soberbo. Desce, autossuficiente.
Desce, fofoqueiro. E aí vamos embora, né? Aleluia. Vai descendo. Arrogante, prepotente. Vai descendo. Porque para Deus trabalhar, você tem que descer. Para Deus trabalhar, você tem que perder a sua razão. Porque é meu direito. Minha razão. Para Deus trabalhar, você tem que descer. E não é apenas descer lá na beira do rio lá e lavar só as partes importantes. Para Deus trabalhar, você tem que mergulhar. Não dá para lavar os pés nas águas do rio só na terça-feira e amanhã viver como se nada tivesse acontecido. Não dá para a gente chegar na igreja aqui domingo, lavar, molha a nuca, né? Antes de entrar na água, aquela coisa toda. E na segunda-feira, não. Para você ser curado, nossa, você tem que mergulhar por inteiro. E sabe o que é interessante? É que tinha lá o servo de Naamã. Você vê que Naamã é um cara interessante. Não tenho tempo, mas ele é muito interessante. Ele é chefe do exército, ele é um homem condecorado, ele é um homem respeitado, mas ele precisava de alguém dizendo: vai lá, cara. Mergulha, você já está aqui mesmo. Porque o servo dele vai fazer isso. Ele está leproso em casa e a menina diz: olha, se você fosse na minha terra, você era curado. Ele vai. Quando ele chega lá, o profeta não saiu para recebê-lo, ele já fica ofendido. Não orou por mim. Não foi a Lúcia que orou por mim. Nem sentiu um arrepio. Porque tem gente que vem para a igreja, eu vou falar. Tem que vir para a igreja que querendo não sentir arrepio e que a Lúcia coloca a mão na cabeça e expulsa o demônio. Que nem sempre tem demônio, hein? Nem sempre é demônio. Não é verdade, pastor Lúcia? Tem hora que. Vou contar outro para vocês. Que você acha que nos engana? Aí vou fingir aqui o pastor, vou enganar o pastor. O Espírito Santo não nos deixa ficar enganado. Tem hora, gente, que a gente ora e repreende o demônio por misericórdia. Mas a gente sabe que não é demônio. Então fica atento. Que um dia ele te pega de verdade, eu quero ver. Aleluia. Cuidado, irmão. Ele vai colocando uma série de imposições, mas sempre tem alguém para dizer para ele: Naamã, você já veio até aqui, cara. Mergulha. Você já está aqui, entra nas águas. Você já está no culto de oração, então vamos orar. Você já está vindo na igreja, então batiza. Você já veio na igreja, já participa da célula, então bora ir para o núcleo. Você já veio para o núcleo, agora vamos ser líder. Ah não, você já agora fez tudo, vamos fazer o trilho do crescimento. Ah não, agora você já fez trilho do crescimento, já é líder de célula, já multiplicou, já cresceu, agora bora fazer o ITQ. Sempre haverá alguém nos impulsionando a viver o mais, algo mais. E se você tem alguém na tua vida que é assim, ore e agradeça a Deus por essa pessoa, porque ela realmente quer o seu bem. Tem hora que parece que o pastor é chato, né? O pastor fica falando que tem que fazer ITQ, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, nunca está satisfeito. É porque a gente vê um potencial nas pessoas que muitas vezes as pessoas não enxergam. Naamã, depois de ouvir o incentivo do seu auxiliar, ele vai entrar nas águas e ele vai mergulhar, você sabe a história, 7 vezes, e ele sai curado. O tema da mensagem dessa noite é: desça e mergulhe. Para de ficar com a água só na canela. Eu vou na igreja, mas eu ainda fumo. Eu vou na igreja, mas ainda tenho que tomar uma cachaçinha para esquentar o peito, esse frio. Eu vou para a igreja, mas ainda continua assim, assado. Cara, você já está aqui. Você já entrou no Jordão. Desce. Mergulha. Mas eu vou perder o meu direito. Perca. Mas eu perdoe. Bate o pó. Segue em frente. Ah, mas eu achava que aquele ali era meu amigo, mas não era. E aí, vai cortar os pulsos, vai ser. Segue. Na caminhada aparece outro, que vai ser teu amigo, e bora. E se não aparecer ninguém, segue sozinho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser caminhar comigo, bora. Mas se você não quiser, meu filho, no final das contas, o azeite da lamparina que não pode faltar é o meu. Porque senão eu não salvo você nem a mim. Fica de pé em nome de Jesus. Você já veio para o culto de oração, irmão? Vamos orar. Então a gente vem para o culto de oração e fica naquela coisa, não ora, papapá. Você já está aqui. Você já entrou nas águas. Esse ano se batiza em nome de Jesus. Ah, eu não sei se eu batizo, porque minha família era católica, não sei o quê. Não... Ô, irmão. Eu... Terminou de gravar?